Muito bem, pessoal. Vamos rever aí só o conceito de números racionais para nós estarmos dando andamento aí à continuidade da nossa aula, tá? É, Vamos lá então. Conjunto, olha só, o que diz aqui, né, na linguagem matemática. Conjunto dos números racionais, representado por Q, é igual a sobre B, né? Tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros diferentes de zero. O que quer dizer isso aqui então, pessoal? Olha só, vamos pegar já com exemplos, né? Números racionais. A, um número inteiro, né? Por exemplo, né? A sobre B, né? Vamos dizer que A é 1 e B é 2, né? Meio, né? Todo número racional é todo número que pode ser representado em forma de fração, tá? Então, olha só, meio pode ser representado em forma de fração? Sim. E se eu tiver aqui, por exemplo, 5? Também. Porque 5, eu posso dizer que 5 é 5 sobre 1. Porque 5 dividido por 1 é 5. Outra forma de número racional, pessoal, é números decimais. Por exemplo, 1,21. Números decimais finitos, tá? E também dízimas periódicas, por exemplo, 0,25, 25, 25, né? 1,999999, né? Olha só, aqui são dízima periódica. Então, todos esses são números racionais. Pessoal, e se eu tiver, por exemplo, quiser representar assim, 4 sobre 0? É um número racional? Não. Por quê? Porque, olha só, o b, neste caso aqui, ó, o denominador, ele pode ser um número inteiro diferente de zero. Então, aqui é zero, tá vendo? Então, aqui não é racional. Não é racional. Tá certo, pessoal? Se eu tiver lá, por exemplo, como nós vimos lá o número π, que é 3,1415 e um monte de números aqui que não se repetem o período. Ele também não é racional, né? Se vocês forem verificar lá também, raiz quadrada do número 2, também nós vamos ver que não é um número racional, né? Podem dar uma pesquisada aí que também não é. Não é racional. Tá? Então, revimos aí os conceitos de números racionais e vamos dar aí prosseguimento à nossa aula. Pessoal, outro ponto aí é sobre fração imprópria. O que é uma fração imprópria? A fração imprópria, ela vem representada sempre em que nos casos em que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, se eu tiver aqui 25 sobre 11, tá vendo? O numerador é maior que o denominador.
Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é uma fração imprópria. Tá? Se eu tiver, pessoal, olha só, 12 sobre 15. Neste caso aqui é uma fração imprópria? Não. Aqui não, porque olha só, aqui, neste caso, o numerador é menor que o denominador. Então, neste caso aqui, não é fração imprópria. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Fração imprópria é toda vez que o meu numerador for maior que o denominador. Bem, pessoal, e uma outra coisa aí são os números mistos, né? O que é um número misto? Número misto é quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa desta forma aqui, ó. Eu tenho um número aqui, né? E tenho um outro aqui. Quer dizer que eu tenho 2 inteiros e 1/3. Como que seria representado isso aqui? Uma representação do que seria isso aqui, né? Olha só. Não são divididas em 3? Né? Por exemplo, eu tenho aqui alguma coisa, divido em 3. Tenho outra aqui. E tenho aqui mais uma. Pessoal, olha só. Eu tenho 2 inteiros, então, olha só. Dois inteiros, tá? Esses são os 2 inteiros. E aqui eu tenho só 1/3. Tá? 1/3. Então aqui seria 2 inteiros mais 1/3, tá? Então isso é um número misto, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 5 inteiros e 2/5. Seria a mesma coisa. Pessoal, olha só. Tem como eu transformar isso aqui, esse número misto, numa fração imprópria? Tem. Olha só. É só eu multiplicar aqui, ó. 5 vezes 5, 25, e somar aqui mais 5 vezes 5, 25, mais 2, 27 quintos. Ele virou aqui uma fração imprópria. Tá vendo? Aqui é um número misto. E aqui é uma fração imprópria. Fração imprópria. Tá certo? Bem, pessoal, e nessa reta numérica aí, vamos pegar 2 exemplos aí para a gente poder desenvolver esse exercício aqui, tá? Olha só, diz assim: observando aproximadamente os números racionais positivos, as letras
na reta numérica, ou seja, os números racionais positivos, né, esses aqui, as letras na reta numérica, indique em que letras localizam os números 7/2, 11/3 e 6,79, tá? Mas, vamos dar primeiro como exemplo esses dois números aqui, tá? Olha só, o 0,545454, ele passa, olha só, 0,54 ele vai estar entre o 0 e o 1, tá certo? Só que olha só, 54, então ele passa do meio, tá vendo? Ó? Então, este daqui é aqui na letra B, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. O 0,545454, né, vai ser a letra B, tá? E o 1/3, pessoal, como que eu vou saber onde que está o 1/3? Eu pego aqui, né, o 1 e divido por 3. Olha só, 1 dá para dividir por 3? Não dá. Então, 0, e coloco aqui o 0. 10 dá para dividir por 3? Dá. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Dá para dividir? Não dá. 0. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Não dá, coloca 0. 10 dá para dividir por 3, dá 3, né? Sobra 1. E assim, infinito. Pessoal, olha só, 0,3333 também é uma dízima periódica, tá? E vai estar também entre 0 e 1. Olha só, entre 0 e 1. Só que 0,333 ele está antes da metade, então é letra A. Tá certo? 0,333, né? Ou 1/3. Tá certo, pessoal? Então, esse é o exemplo para fazer este exercício, né? Para indicar o 7/2, né? Que está aqui. O 11/3, tá? E o 6,79.